Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Se você tem dúvida ou questionamentos nas áreas do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito previdenciário, do direito comercial, do direito tributário, você envia para o nosso WhatsApp 51985-946-773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje vamos tratar do direito previdenciário, recebendo aqui o Dr. Tiago Kiedrich. Seja muito bem-vindo, Dr. Tiago. Obrigado, um prazer estar aqui. Vamos então para a primeira questão e relato, na verdade, do nosso telespectador Antônio. Estou no INSS há 1 ano e meio, afastado por acidente de trabalho e há 4 meses atrás da perícia, pois foi indeferida a continuidade do afastamento, mesmo eu aguardando uma cirurgia no joelho e com atestado médico do hospital que frequento. Fiz o recurso ordinário no app Meu INSS, que só diz em análise. Como estou sem receber, entrei com um novo pedido para passar pelo perito, pois realizei a cirurgia há 1 semana. Pois nessa situação, onde terei ainda que me recuperar, não poderão me negar este segundo período? O que devo fazer no recurso ordinário, que já faz 5 meses que está em análise, pergunta o senhor Antônio. Certo, uma pergunta que é o drama de muitas pessoas. Primeiro, a questão dos recursos. Tem 2 milhões de recursos para o INSS julgar. Então, existem esforços, mas as pessoas não têm como esperar, muitas vezes, essa situação. No caso dele, ele fez novo pedido. Né? Algumas pessoas, quando é prorrogação, estão tendo problemas no sistema para fazer esse pedido de prorrogação, aí tem que fazer novo pedido. Então, existem vários problemas, várias pessoas que estão numa situação parecida. Dessa dificuldade sem receber e doentes, né? Então, um recurso demorando 5 meses, ele fez um novo pedido, quer saber como vai acontecer, porque ele está sem receber há todos esses meses. Sim. E se ele pode fazer algo para adiantar o recurso, né? Se ele entrar com uma ação judicial, o recurso cai. Aí vão se julgar a ação judicial, mas ele tem a ação judicial como possibilidade. Ele já marcou uma nova perícia. Essa perícia que ele vai fazer nova, o INSS pode, inclusive, pagar retroativamente, porque o fato gerador no benefício de incapacidade é a incapacidade. Sim. Então, se for concluído que ele tem direito a esse período anterior, essa perícia que ele marcou agora, essa nova, pode fazer com que ele receba esse pagamento em atraso. Ou pode não. Tá certo. Ou pode também dizer que ele está apto para o trabalho. E nessas possibilidades, seja para receber a diferença, ou seja para receber o próprio benefício mensal, ele não concordando com essa perícia nova, ele pode entrar com ação judicial. Ou ele pode fazer um outro caminho, também, isso eu consultaria um advogado para estabelecer a estratégia, ele pode entrar com mandado de segurança para acelerar o resultado do recurso. Sim. Antes de entrar com a ação judicial de mérito. Então, tem estratégias que o advogado vai colocar para ele na mesa, mas tem alguns caminhos que ele pode seguir, e esse drama que ele está passando é o drama de muitas pessoas, por isso está tendo uma força-tarefa criada no INSS, negociações com o governo, como acelerar isso e etc. E aqui na questão do senhor Antônio, ele traz ele tem preocupação se ele vai agora ser atendido pelo perito, não sei se isso demora tempo ou não está relatado aqui quanto tempo, e eu também não sei, doutor, e se ele vai perder esse período que ele ficou e que ainda está em análise, assim, isso tudo é possível se o perito, por exemplo, se o perito diz que ele está apto, não tem nenhum problema, ele diz que passou por uma cirurgia há 1 semana, uma situação bem complexa, né? Então, assim, em se tratando da avaliação do INSS, veja que ele foi deferido antes também, né? Sim. Ele fez um novo pedido, ele pode ser deferido com esse atrasado. O perito diz, não, eu reconheço o fato gerador, pode ser que eles lhe paguem a conta. Ele tem esse poder, o INSS, de pagar esses meses. Mas se não
sair da forma como ele espera, e a perícia ele deve ter a data, já deve ter a data marcada dessa perícia nova. Sim, imagino que sim, ele não diz. Ele não diz, mas deve ter. Então, essa data, eu faria essa perícia, né, porque pode resolver o problema. E entraria com uma E caso não resolva o mensal ou o atrasado, entraria com a ação. Tá certo. Mas o ideal seria ele procurar um profissional para poder ter Para orientação. analisar, porque ele pode também, o profissional pode achar melhor ele fazer a perícia e aguardar o recurso. Então tem que se ver a situação com mais detalhes. Isso. Tá certo. A pergunta de a senhora, trazida lá de Santa Maria pela senhora Lourdes, tá? E ela coloca o seguinte: tenho 66 anos e nunca contribuí com o INSS. Sempre trabalhei como diarista, mas sem carteira assinada. Hoje, meus filhos me ajudam, mas está difícil. Queria saber se posso pedir o BPC, mesmo sem nunca ter contribuído, pergunta a nossa telespectadora Lourdes, lá de Santa Maria. É uma ótima pergunta. E esses dias nós tivemos o Dia do Idoso. E o benefício de prestação continuada, ele também tem a função de proteger o idoso, com 65 anos de idade ou mais. Ela tem 66. Ela não tem renda. Então, os requisitos desse benefício são ao idoso ou deficiente, mas aqui nós estamos falando ao do idoso. 65 anos de idade, ela tem. Ela não tem renda, ela depende de ajuda dos filhos. Ela mora... provavelmente sem marido, ou alguma coisa, já é falecido, alguma coisa assim, mas não, né, não tem renda. Então, um requisito é a necessidade, a miserabilidade do benefício de prestação continuada. Ela parece que também tem. Então, aparentemente, ela tem os dois requisitos desse benefício que serve justamente para isso, para evitar que a pessoa sem renda numa idade avançada, o idoso, fique desamparado. Então, assim, a grosso modo, ela tem os dois requisitos para o benefício de prestação continuada para o idoso, teria que pedir no INSS. Ela pede numa unidade do INSS de atendimento ou via digital? Ou via aplicativo ou via 135. 135 pelo telefone, e aí tem que ter essas duas. Uma, ela já tem a comprovação, que é a idade, né? Isso é fácil de comprovar. E a outra, como é que ela comprova a outra? A outra, eles vão fazer um estudo social, vão pedir alguns documentos, né? E como ela não tem renda, eles vão verificar isso e ela passa a ter o direito ao benefício. A próxima pergunta é do nosso telespectador Carlos Eduardo, aqui de Canoas, da região metropolitana. Tive um AVC no ano passado e fiquei com dificuldades para andar e falar. Trabalhei a vida inteira como caminhoneiro, mas desde o problema estou afastado. Pedi o auxílio-doença, mas foi negado porque o INSS diz que eu posso trabalhar. Não tenho condições. Ele pergunta, o que posso fazer agora? Tenho 52 anos. Como naquela primeira pergunta, né, do Antônio, quando a situação complica, a gente tem que dar a dica de procurar uma ajuda especializada, procurar um advogado. Né? Ele teve o benefício negado na via administrativa, né? Não se sabe se tem um prazo de recurso, veja quanto tempo estão demorando os recursos. Se teve perícia, né? Já teve a perícia, né? E foi negado esse benefício. Então, o que ele deve fazer? Nesse caso, ele deve entrar com ação judicial, porque o juiz vai determinar um outro perito para examinar a condição de trabalho dele. E aí ele tem digamos assim, essa instância definitiva, né? Para resolver o problema dele. Claro, procuraria um advogado para dar encaminhamento a essa ação judicial. E, não sei se o senhor concorda, o quanto antes possível, porque certamente esse processo aí de entrar com a ação e conseguir chegar a esse momento de uma audiência com o juiz para encaminhar perito não deve ser coisa rápida, né, doutor? Não, os processos, quando é acidente de trabalho, ainda é mais demorado. Ele não disse, né, se é ou não. Ele teve um AVC, né? Então, provavelmente não está relacionado. Às vezes há uma relação de estresse, de burnout, que se relaciona ao trabalho, um AVC. Outras vezes não. Então, se for vinculado à atividade, se tivesse algum vínculo com a atividade, vai para estadual, é mais demorado. Na federal, ele já tem um sistema mais rápido para benefício por incapacidade. Agora, inclusive, tem a tramitação ágil, tem esse sistema
chamado tramitação ágil, já é marcado logo a perícia, então a federal se debruçou mais nisso, né? Metade dos processos que vão para a Justiça Federal são previdenciários. Os outros 50% são a soma de todas as áreas. Caramba. E dentro dos previdenciários, a grande maioria é benefício por incapacidade. Então ele entra na federal, se não tiver acidente de trabalho, né? Mas sempre com um advogado, né? Porque complicou, tem que ter um auxílio profissional. A próxima pergunta é da nossa telespectadora Jéssica de Pelotas. Tenho uma filha de 6 anos com paralisia cerebral e epilepsia. Ela depende de mim para tudo e não posso trabalhar fora. Moro com meus pais que ganham pouco. De novo, o tema do BPC. Ouvi falar do BPC para pessoa com deficiência. Pergunta ela, como funciona? Preciso de laudo, perícia e o que conta na renda da família. Tenho 28 anos e sou mãe e cuidadora em tempo integral. É o drama de uma mãe que tem essa filha de 6 anos com essa paralisia e o benefício de prestação continuada, falamos antes na pergunta do idoso, sim. Né? Também ele tem essa função de ajudar a deficiência. Correto. Então, claro, vai ter perícia, tanto a perícia biopsicossocial, no sentido médico, mas também vai se avaliar as condições da família. Né? Tem algumas rendas que caem fora, por exemplo, se tem alguém aposentado com salário mínimo, agora tem essa briga se o Bolsa Família vai contar ou não. Né? Alguns juízes estão afastando esse decreto que diz que o Bolsa Família vai ter que contar. Então, já estamos numa briga do que vai contar ou não. Mas é avaliada essa situação. Ela não deve ter medo, deve pedir o benefício. Porque aí vai ser avaliado e, inclusive, essas condições, ela não colocou quanto os pais ganham, se é aposentado, se não é aposentado, se é no salário mínimo, se não é no salário mínimo. Ela só disse que ganham pouco os pais, imagino que deve ser... E, às vezes, o INSS negando, muitas pessoas vão ao judiciário e o judiciário flexibiliza. Olha, eles ganham um pouco acima do que é permitido, um quarto salário mínimo per capita, mas eles têm essas despesas, essas aqui, que devem ser computadas. Então, há uma flexibilização, muitas vezes, no judiciário, não é pelo não do INSS que ela deve se conformar. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos para tratar, dando continuidade ao tema do direito previdenciário com o Dr. Tiago Kiedrich. Nos aguarde aí. Estamos de volta com Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Aqui nesse espaço, respondemos às suas dúvidas e questionamentos sobre a área do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito imobiliário, do direito comercial, do direito de família e sucessões e também do direito previdenciário, que é o tema de hoje, que estamos recebendo aqui o Dr. Tiago Kiedrich. E, lembro sempre, mande a sua pergunta ou o seu questionamento para o nosso WhatsApp 51985-946-773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A próxima pergunta é de uma telespectadora aqui de Porto Alegre, Dr. Tiago, a Sandra Regina. E ela relata e também pergunta o seguinte: trabalho há 26 anos como técnica de enfermagem em hospital público, sempre lidando com pacientes e material contaminado. Tenho laudos e PPP da empresa. Tenho direito à aposentadoria especial? Pergunta a Sandra. E mais ainda, ela pergunta, preciso sair do trabalho para pedir? E a idade mínima agora? Ela relata que tem 49 anos. Certo. Ela tem uma idade baixa, digamos assim, né? Mas tem 26 anos comprovadamente em atividade especial, porque afeta aí os agentes biológicos, né? E ela fala que trabalha no hospital público, mas se refere à empresa, diz que já tem PPP, então ela pode estar... Ela é terceirizada, será? Terceirizada, parece que ela é do regime geral da Previdência, né? E não do regime próprio, que são concursados, né? E que tenha
esse regime diferenciado para a aposentadoria do servidor público, né? Mas que também há a possibilidade da aposentadoria especial. Mas no caso, né, como se refere à empresa e a PPP que ela já possui, eu acho que ela está no RGPS, Regime Geral, INSS. Sim. Então, como é que funciona agora? Agora nós temos essa aposentadoria especial com idade mínima, sim, de 60 anos de idade para homem e 60 anos de idade para mulher. 65 para homem e 60. 60. 60 para Porque homem a e 60. aposentadoria especial é a É mesma a idade. mesma idade. Ah, tá. Desculpa, não, eu fiz a pergunta Isso. só para não Inclusive está ficar sendo dúvida. questionado no Supremo se não teria que ser menor a idade da mulher. Mas, por enquanto, vale o que está na emenda constitucional 103, que é 60 anos para homem e para mulher. Tá certo. E precisa ter 25 anos de exposição. Ela tem. Mas ela não tem os 60 anos. 60. E tem a regra de transição da aposentadoria especial, que é somar 86 pontos. Nesse caso de agente do risco biológico, são 86 pontos. Ela também não preenche, que ela teria 76, 75. Exato, ela não preenche os pontos. Mas, como ela tem, ela pode juntar nesses pontos outras atividades, tendo os 25 e tendo a idade, ela pode somar outras atividades que ela tem. Ela não falou se ela tem. Sim. Né? Ou fazer essa simulação para ver quando ela vai chegar nos 86 pontos. Ainda existe a especial, ou com 86 pontos no caso desse risco biológico, ou com 60 anos de idade, sempre com os 25 anos comprovados de exposição. Tá certo. Até, doutor Tiago, no programa de hoje, ficamos muito felizes em comprovar aqui, através do envio das perguntas e dos questionamentos, da abrangência do consumidor em pauta. Já recebemos pergunta lá da capital dos doces, né, de Pelotas, de Santa Maria, uma terra muito especial para mim, que sou filho daquela cidade, e agora de uma outra cidade que também é um polo aí da atividade econômica, de educação, que é Passo Fundo, e a pergunta é do nosso telespectador, o Marco Antônio, tá? Ele diz o seguinte: fui MEI por 5 anos, mas depois parei de pagar por dificuldades financeiras. Agora estou com um problema de hérnia de disco e não consigo mais pegar serviço pesado. Mesmo com os pagamentos em atraso, posso tentar um auxílio-doença? Pergunta o Marco Antônio. E mais, pergunta ainda, ou tem algum outro benefício para quem está nessa situação? Tenho 39 anos e sou pedreiro autônomo. Certo. O importante nesse caso dele é verificar a qualidade de segurado. Porque quando a gente paga o INSS e para de pagar, a gente mantém no mínimo 1 ano a qualidade de segurado. Se eu tenho muitas contribuições, eu consigo manter mais 1 ano essa qualidade de segurado. Se eu estou desempregado, né, e muitas vezes o autônomo que comprova que a atividade econômica dele se extinguiu, ele consegue às vezes mais 1 ano. Então, ele não disse essa diferença, ele focou em pagar com atraso. Sim. Se ele pagar com atraso, e ele já ainda mantém a qualidade de segurado, está dentro desse 1 ano, por exemplo, ele estaria pagando à toa. Tá certo. Se ele já passou da qualidade de segurado, não adianta ele pagar em atraso, porque aqui estamos falando de carência e não tempo de contribuição. Carência, pagamento em dia, então não adianta ele pagar. Sim. Então, ele tem que verificar se ele ainda está no chamado período de graça, ou seja, manteve a qualidade de segurado depois de parar de pagar. É no mínimo 1 ano que fica. Sim. E aí, com esses outros requisitos, pode ir aumentando. Aí ele pode solicitar o auxílio-doença. Aí ele pode solicitar o auxílio-doença. Ele não tem direito ao auxílio-acidente porque ele é autônomo. O contribuinte individual não tem direito ao auxílio-acidente se relacionasse à redução da capacidade laborativa. Correto. A próxima pergunta do Lucas Henrique, de Novo Hamburgo. Tenho 20 anos e possuo laudo de deficiência intelectual leve. Nunca trabalhei e moro com a minha mãe, que é auxiliar de limpeza. Ela ganha um salário mínimo. A assistente social diz que posso tentar o BPC. É verdade? O que tem que fazer primeiro? E se o INSS negar? Pergunta o Lucas. Outra pergunta de benefício, prestação continuada para o deficiente, né? Que tem, então, ele tem a deficiência, é um requisito, e a outra vai ser a análise da renda familiar. E aí ele deve fazer o pedido. E vai ser feita a avaliação econômica, inclusive das despesas, etc. e tal, para ver qual vai ser essa renda. Provavelmente meio salário mínimo, o INSS pode negar sim. E aí ele tem que levar na justiça
se houver a negativa do INSS, para mostrar que tem que ser flexibilizado isso. Essa é a discussão grande que existe nos processos judiciais de BPC. Quanto pode flexibilizar? Tá certo. A próxima pergunta é da nossa telespectadora Tereza, e para que não dê problemas, eu já citei a região lá de Santa Maria, de Pelotas, agora é de Caxias do Sul também, que é uma outra região e que ficamos muito felizes aí também, temos telespectadores e telespectadoras, no caso aqui a senhora Tereza. E ela relata: tenho 70 anos e recebo BPC há uns 3 anos, de novo o tema do BPC. Agora a minha neta, que mora comigo e me ajuda nas despesas, começou a trabalhar como estagiária e ganha R$ 1.200. Isso pode fazer eu perder meu benefício? A renda dela entra no cálculo? Não. É indevido se houver o corte do benefício pela bolsa de estágio, para o BPC é indevido isso. Porque o estágio, ele é intermitente, ele não é um emprego, ele é um complemento do estudo, então ele não pode integrar o BPC. Então, havendo o corte ou um problema no INSS, ela tem que judicializar, porque o estágio não deve compor, é uma ajuda para o estudante, a renda do BPC. E a princípio, como é que o INSS vai saber que a pessoa recebe uma bolsa de estágio, né? A bolsa de estágio, se por exemplo fosse formalizada com instituições, no caso aqui do CIEE, por exemplo, aquilo vai para um relatório, o INSS acessa... O INSS está cada vez ampliando mais o rastreamento do cruzamento de dados. A inteligência do cruzamento de dados, então Corre não podemos risco. afirmar. Mas eu acredito que a avaliação correta do servidor, digamos que caia no INSS, é de que deve afastar o recebimento, porque não é um emprego. Sim, é uma bolsa de estágio. É uma bolsa de auxílio ao estudante. O telespectador Eduardo, aqui de São Leopoldo, traz o seguinte relato e a sua pergunta. Sou vigilante armado há 30 anos, sempre registrado e com adicional de periculosidade. Ainda estou trabalhando, mas queria saber se posso me aposentar com a especial. Preciso sair do emprego para pedir? Pergunta o Eduardo. Mais ainda, ele pergunta, e com a reforma, mudou alguma coisa para nós da segurança privada? Ele tem 55 anos de idade. É uma pergunta bem interessante, até cair para mim essa pergunta, porque eu, durante a reforma, fui na Câmara, fui no Senado, lutei muito para que os vigilantes, a periculosidade se mantivesse como especial. E naquele texto, né, saiu aquela, né, graças a esse trabalho todo, também da Comissão aqui de Seguridade Social, se tirou aquela vedação à periculosidade. Então, eles continuam se aposentando especial, porém, tem o tema 1209 no Supremo, querendo acabar pela via judicial com a periculosidade para fins de aposentadoria especial. Então, ele tem que somar os 60 anos e 25, que ele já tem sobrando, ou os 86 pontos, e fazer o pedido. Ele só vai sair do emprego, que é a pergunta também que ele faz, quando sair a aposentadoria dele, mesmo que seja na justiça. Ele vai ficar trabalhando e, se o INSS negar, vai ficar esperando. Quando implantarem é que ele tem que sair, não pode ser mais não pode mais exercer atividade especial. Sim, mas tem que completar os 60 anos. Tem que completar os 60 anos ou os 86 pontos. Sim, ou a pontuação. Ou a pontuação. Tá certo. Agora, a nossa próxima pergunta, vou fazer mais um registro, doutor, hoje, lá do Vale dos Vinhedos, ou seja, Bento Gonçalves. Está bem distribuído hoje. Está bem, está amplo, né, a participação dos telespectadores e telespectadoras. A Patrícia, ela relata, fui demitida no começo da gravidez e não consegui mais emprego. Estou com 7 meses agora. Tenho direito ao salário maternidade, mesmo estando desempregada? Ela diz, contribuí por 3 anos antes de ser mandada embora. Ela tem 33 anos. Tem direito, não interessa a idade. O salário maternidade hoje não tem mais carência, só basta ter a qualidade segurada. Sim. Então, ela tem direito. Tá, e durante quanto tempo isso? Ela mantém a qualidade segurada por 1 ano, após a demissão, com a quantidade de contribuições que ela tem. Ela está com 7 meses, foi demitida no início da gravidez, então ela tem direito. Sim, então durante esse período todo... 9 meses, ela vai nascer a criança, ela vai pedir e vai receber os 4 meses de salário maternidade. Correto. A última pergunta aqui do Nelson de Gravataí.
Tenho 62 anos de idade e contribuí por 38 anos como contador, sempre com carteira assinada. Estou em dúvida se já posso pedir minha aposentadoria ou se vale a pena esperar. Tenho medo de pedir e me arrepender. Como posso saber qual a regra de aposentadoria é melhor no meu caso? Pergunta o Nelson de Gravataí. Essa pergunta é a pergunta do planejamento previdenciário. Ele deve consultar algum advogado que faça esse planejamento, ver todas as regras, ver qual a regra ele vai ter o melhor custo-benefício e sob essa regra aí ele, depois de definir a estratégia, ele pede a aposentadoria com mais segurança. Muito obrigado, Dr. Tiago Kiedrich, pelos seus esclarecimentos. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Consumidor em Pauta fica por aqui. Até a próxima edição e um excelente final de semana para todos nós.